Olá, senhoras e senhores do canal. Hoje é dia 20 de agosto de 2024, né? E eu estou fazendo esse vídeo para lembrar a mim mesmo que eu li O Problema da Justiça de Hans Kelsen e a situação. E eu finalmente consegui entender, pelo menos eu tenho a impressão que eu tenho entendido, a dificuldade de compreensão do Hans Kelsen. Entender Hans Kelsen é uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil por quê? Porque isso aqui é o livro que explica o positivismo jurídico de Kelsen melhor do que a teoria pura do direito, né? Qual que é a dificuldade de você entender Kelsen? Eu acho que ele tinha um ponto que, olha, sabe os cristãos? Então, você mora no Brasil, você fala português. O Brasil foi colonizado por cristãos. Da mesma forma, Estados Unidos, México e a Europa quase inteira, enfim, não vai contra os cristãos. Eu acho que o Kelsen, ele assumiu esse princípio. E eu não tiro a razão dele, por quê? Porque teve uma época que os cristãos colocavam os hereges, os perseguidos da Igreja Católica, em praça pública e colocava fogo nessa gente, tá? Então, assim, bom ponto. E outra, o próprio Hans Kelsen é um austríaco cristão, né? Então, né? Mas por que isso é importante? É importante por causa do seguinte: durante muito tempo, eu vou dizer que desde a Suméria antiga, que é do tipo 6.000 anos, 7.000 anos, 8.000 anos antes de Cristo, os seres humanos se orientaram a partir de religiões, e essas religiões, elas traziam um arcabouço que era um imaginário de mitos, entende? Como, por exemplo, a teologia cristã tem os mitos e tem os dogmas do cristianismo, né? Durante muito tempo, vou citar como um exemplo desse tempo a Europa medieval do século XVI, que você tinha o Estado na figura dos nobres e a religião na figura das autoridades eclesiásticas, e esses dois eram considerados os pilares do mundo, eram os pilares dessa sociedade. Então, o crime se confundia com o pecado, e a religião dominava os tribunais. Basicamente isso, né? Até hoje, aqui no Brasil, 2024, existe, né, um crucifixo dentro do STF, né, que é a Suprema Corte do Brasil. E aí o que o Hans Kelsen fez? Ele fez o positivismo jurídico. É difícil a gente entender por que o positivismo é importante. E colocou, o que foi o positivismo? Foi uma racionalização, entende? Foi uma racionalização de tudo, inclusive da sociedade. Inclusive Augusto Comte, que propôs o positivismo, acho que em 1820, uma coisa assim, no século XIX, ele propôs a ideia de que uma sociedade poderia ser estudada, né, que algumas seriam primitivas, outras seriam avançadas, né, e que existiria um complexo de sociedade entre esses dois extremos, e ele racionalizou sociologia, né, e Emile Durkheim, Augusto Comte e Karl Marx são os primeiros sociólogos, vamos dizer assim. Tem uns mais antigos, tá, tudo bem, né, mas vamos falar de positivismo jurídico. Para você saber o que é positivismo jurídico, imagina Thomas Hobbes em 1580, que foi o ano que ele publicou o Leviatã, né? E o título do livro dele coloca uma sociedade eclesiástica civil, forma e poder do Estado. Acho que eu troquei o título aqui, mas é isso, é forma e poder do Estado eclesiástico civil. Isso quer dizer que o Estado é eclesiástico. Isso não é o Estado que a gente tem no Brasil hoje, que é um Estado laico, ou seja,
O Estado e a religião não embaraçam o funcionamento um do outro, né? Isso é fruto do positivismo jurídico, isso é fruto dessa ideia de colocar parâmetros racionais para tudo. O século XIX na Europa é marcado não só pela ideia de sistematizar uma sociedade, mas é também marcada pela ideia do conhecimento e aplicação das ciências da natureza, química, física, né? Matemática, biologia, e essa ideia de você colocar um esquema geral, uma linha geral de racionalidade em cima de uma coisa que era essencialmente a religião, o Estado, tem umas dificuldades. Sabe quais as dificuldades? Por quê? Porque quem está com o poder na mão, que eram as classes privilegiadas, o clero e a nobreza, eles não vão querer abrir mão, né, desse poder, simplesmente porque agora existe racionalidade aplicada a, por exemplo, serviço público, né? O direito administrativo que a gente conhece hoje, né, com a ideia de serviço público, com a prevalência do interesse público sobre o interesse privado, né, com os contratos da administração pública que tem cláusulas extraordinárias, exorbitantes, que são diferentes das cláusulas do direito civil, né? Essa ideia de que o presidente da república é o seu funcionário, é o funcionário público. Ele não pode ser um rei, ele não pode ter o orçamento da República Federativa do Brasil para exercer as delícias do rei. E o que são as delícias do rei? As delícias do rei é estupro, tá? Ah, não, é sim, tá? Olha, no século 1700, século XVIII, você tinha o Marquês de Sade. O Marquês de Sade, ele é um marquês, né? Óbvio, da Nathaniel Alphonse de Sade, o nome dele. Ele era um nobre e ele era um pervertido. Ele passou metade da vida dele em sanatórios para loucos e em presídios. Por quê? Porque o nome sadismo vem do nome dele, porque ele gostava de fazer lesão corporal contra pessoas no momento do ato sexual, de maneira que ele consiga gozar mais, porque ele diminuiu o outro e porque ele consegue cuspir na cara do outro, consegue torturar o outro, e isso dá prazer para ele, né? Isso chama sadismo. É um exemplo da nobreza. Esse cara, ele só não foi colocado, sei lá, na pena de morte, ele foi colocado no presídio mais de uma vez, porque ele fazia isso de uma forma muito absurda, né? Mas vamos colocar aí que a nobreza da Inglaterra, a nobreza da Espanha, a nobreza da Itália, a nobreza da França, eles tinham um hábito, por exemplo, quando um jovem nobre tinha lá os seus 20 anos de idade, eles juntavam, tipo, por exemplo, o Marquês de Sade era oficial da cavalaria francesa, né, do rei Luís XVII. E ele era comum os jovens nobres de 20 e poucos anos, eles fazerem um agrupamento militar, porque eles tinham autoridade sobre os soldados, eles juntavam ali 30 cavaleiros e saía dando uma volta nas vilas e estupravam as moças jovens que eles encontravam por lá. E isso viu um sério problema de sucessão nobiliárquica. Por quê? Porque os homens da nobreza se achavam no direito de estuprar as mulheres campesinas, né, pobres, que não eram nobres, que não nasceram numa família de nobres. Eles iam lá e estupravam umas 2, 3, 4, 5 moças, e essas moças engravidavam, e depois tinha o problema do filho bastardo, né? Quem vai suceder, né? Porque às vezes ele tinha um filho que era dele e da esposa que ele casou, mas aí esse filho morreu. Agora ele tem só um filho bastardo. Quando ele tinha 20 anos, ele foi numa taberna e estuprou as moças, e aí aconteceu essa coisa. Olha, nobreza tem esse problema, viu? A certidão de nascimento, no caso da nobreza, é um empecilho, uma cláusula de excludente de licitude. Não seria exatamente, pensa num modo grosso, né? Um nobre não poderia ser punido porque ele cometeu o crime de estupro. Já um plebeu, ele poderia ser punido por um nobre, que era um juiz,
que não era um servidor público, que não passava em concurso público, ele era nomeado pelo rei, normalmente, e os pobres, os campesinos, as pessoas sem instrução, elas eram massacradas pela nobreza e pelo clero. No século XIX, existe uma necessidade de racionalizar essas relações. E essas relações, a primeira grande mudança interessante que ocorreu, e acho que é aqui que você entende o que é o positivismo jurídico, é essa necessidade de falar assim, olha, vamos racionalizar o nosso ordenamento jurídico, porque o nosso ordenamento jurídico, por muitos anos, por milênios, foi dominado pela ideia de que a lei é o livro sagrado, a lei é o Torá, a lei é a Bíblia, a lei é o Alcorão, a lei é um livro sagrado. Então, até hoje, o Oriente Médio ele se orienta por uma constituição teocrática que a mulher não tem direitos, né? Então, a nobreza e o clero, eles criaram essa ideia de que, olha, vocês não são nascidos iguais em direitos e dignidade. É essa a ideia. No século XIX, existe o positivismo em geral, pelo Augusto Comte, e a ideia de positivismo, essa palavra é horrível, tá? Essa palavra positivismo, nossa, é horrível. Quase ninguém consegue explicar isso. Eu não sei isso direito até hoje, tá? Eu sou mestre em direito, mas eu não sei. Você fala, não, você consegue explicar positivismo? Olha, essa palavra é muito ruim. Mas a palavra significa o seguinte, aquilo que está posto. Só que essa é a parte que quase ninguém explica. E você tem que ter, por exemplo, um canal no YouTube que ninguém assiste para você ter a liberdade de dizer isso. Olha, está posto aqui porque nós não aceitamos Deus. Ah, mas não aceitar Deus aí é uma coisa muito grave, né? Eu falo, olha, você quer rezar? Tudo bem, existe o templo, né? Existem os orientadores espirituais, os padres, o imã, né? O professor de yoga, né? Se você for arrumar uma religião para você, arruma a religião dos indianos, né? Que é o livro sagrado do Mahabharata, né? Aí tem um cara amarrando uma barata, não, ele chama Mahabharata, o nome do livro realmente é Mahabharata, ele conta um conto fantástico, né? Onde o Deus Krishna, né, tem toda a situação deles em um panteão, eles são mitos, né? Mas o que aconteceu? Em 1800 e alguma coisa, em 1850, vamos colocar metade do século XIX, não tinha mais jeito, não existia como as pessoas aceitarem a religião como justiça. E aí, para fazer, por exemplo, sabe o que é uma coisa? Vigiar e Punir, de Michel Foucault, um livro excelente. No começo desse livro, ele fala da execução de um prisioneiro chamado... Eu não vou lembrar o nome do prisioneiro, mas isso aconteceu em vários locais e sempre da mesma forma. O prisioneiro, ele foi levado ao cadafalso, ao pelourinho, ao local de execução pública. Só que esse preso, quando ele viu que ele ia ser executado, ele lutou com todas as forças que ele tinha. E ele era um homem forte, jovem. Ele conseguiu se desvencilhar dos executores dele, que ia colocar a cabeça dele ali e ia cortar com um machado, com uma espada, com uma guilhotina. Enfim, quando ele viu que ele ia ser executado, ele fugiu. E ele entrou na igreja. E lá na igreja ele encontrou um bispo. E lá diante desse bispo ele ajoelhou e falou assim: eu serei morto e eu não posso ser morto, eu não quero ser morto. É uma coisa natural, né? Acho que todo mundo tem medo, né, de ser morto. O bispo, por acreditar que aquele homem conseguiu fugir da autoridade civil, da autoridade do Estado, né, da autoridade do direito penal, ou seja, da entidade política, né, ele falou: isso aqui é um milagre. Esse cara sozinho deu conta de se soltar dos 6 caras que estavam lá segurando ele com a espada pronta para cortar a cabeça dele. Esse cara conseguiu chegar aqui na minha presença e eu sou bispo, então eu estou absolvendo esse sujeito aqui dos crimes que ele cometeu.
Aí ficou duas sentenças. Por quê? Ficou o Estado falando, ó, esse cara aqui cometeu, sei lá, um crime grave, né, para merecer pena de morte, apesar que pela Bíblia, pelo Alcorão, né, pelo Mahabharata, né, existe uma sanha muito grande, pelo Código de Hammurabi, pelas suratas do Oriente Médio, pelas leis divinas, existe uma sanha para a pena de morte. Então você podia fazer um furtinho simples, que você era condenado à pena de morte de acordo com o Torá, né? E aí tinha duas sentenças. O bispo dizia que ele não poderia ser morto porque teve um milagre. E o Estado não entrava dentro da igreja porque respeitava a autoridade do bispo. E aí você tem duas sentenças, uma que absolvia ele e outra condenava ele. Mas isso não aconteceu dentro de um sistema racional, dentro de um sistema hierárquico, dentro de um sistema onde os argumentos seriam apreciados de uma forma linear, entende? Então isso não aconteceu dentro da pirâmide de Kelsen. Essa é a parte, tá? Pirâmide de Kelsen, que é o artigo 59 da Constituição, né? Existe a Constituição que é o topo das leis, existem leis complementares, existem leis federais, né? Existem, enfim, é uma pirâmide que tem uma hierarquia, certo? Essa ideia, na verdade, pelo menos pelo que eu concluí na leitura desse livro aqui, que é o Problema da Justiça, o que tem essa pirâmide? As pessoas ficam olhando e falam assim, decora esse negócio aqui, decora isso aqui que a Constituição está no topo. Aí chega um outro e fala, não, a Constituição está na base, porque é a Constituição que é a base para a lei complementar, para a lei federal, né, para os decretos, para as portarias. Gente, lembra da pirâmide de Kelsen, mas o mais importante, lembra que ela é um tampão, tá? Ela literalmente desvincula a autoridade religiosa dos assuntos jurídicos. Ela serve para isso. Tá? Ela serve para um sistema onde as pessoas são iguais em direitos e dignidade e, pelo menos formalmente, né? Mas tem ricos e pobres, né? Tem excluídos e tem aqueles que têm mais dinheiro e mais bens materiais do que precisa, né? Olha, são iguais perante a lei, isso é a ideia de igualdade formal. Igualdade material, muito mais difícil. Quem é rico, quem é pobre, quem é minoria, quem não é, né? Enfim. Mas essa ideia de igualdade formal, ela serviu para postar, para colocar, para impor a ideia de que o sistema jurídico precisa ser uma esfera de racionalidade, e essa esfera de racionalidade ela tem princípios, ela tem limites, e os nobres e o clero vão ser tratados como pessoas iguais aos outros. Então, o positivismo, e é difícil se entender essa parte. Por que é difícil? Porque ninguém quer comprar uma briga desse tamanho. Essa briga ela foi comprada como? Olha, 1789, a Revolução Francesa. Foi nesse momento que a Europa, não somente porque existiam revoluções burguesas, então a Revolução Francesa é o melhor exemplo de um grupo de revoluções que são as revoluções burguesas. O que aconteceu? A Revolução Francesa serviu para destituir os poderes do rei, destituir a tradição da coroa passar de pai para filho e instaurar um sistema onde os burgueses vão gerir o poder por meio de um parlamento. Entende? Então, o Estado deixa de ser as delícias do rei e ele passa a ser interesse público. E fala, como você sabe que é interesse público? Olha, o interesse público é a voz do povo. Então, se o rei não mais pode estuprar e matar impunemente, e os seus nobres, seus príncipes, seus marqueses, né, os seus duques, né, os títulos nobiliárquicos, então a gente precisa substituir isso com a voz do povo, né? Então o rei não vai poder mais matar as pessoas, não vai poder mais prender as pessoas sem o devido processo legal. E agora a gente tem que ter uma esfera de racionalidade para gerir tudo isso, que era tradicionalmente ocupado
por religiões, né? Porque o crime era confundido com o pecado e porque a lei fundamental, ou o topo ou a base do sistema jurídico, eram os livros sagrados, né? Então, gente, quando vocês for ler Hans Kelsen, a dificuldade é a seguinte: você não vai ver essa explicação de uma forma clara, tá? Por quê? Porque ele não quer comprar essa briga de falar assim, olha, religião não serve para você fazer justiça. Por que não serve, né? Se Deus é uma coisa tão boa, fala, não serve porque, de acordo com a Bíblia, a Eva, ela é culpada de todos os pecados e todas as mulheres devem ser inferiores aos homens porque foi a Eva que colheu a maçã e entregou para Adão. Então, se ser mulher já é motivo para você ser coisa dentro, por exemplo, do direito romano antigo. Entende? Por quê? Porque a Bíblia disse. E é muito difícil você conseguir impor uma pena e falar assim, ó, isso aqui é justiça, serve para todo mundo, né? Serve para mais de uma pessoa. Vocês são bem-vindos ao questionar essa justiça que está sendo feita, ou seja, vai ter a presença do advogado, né? Os atos são públicos, né? Todos têm o direito de contratar um advogado e fazer uma petição perante o judiciário, né? Isso era muito diferente na nobreza. Por quê? Porque o judiciário existia, os plebeus eram sempre desprezados e os nobres, eles tinham os conflitos entre eles, né? Quando eles não conseguiam resolver na espada, às vezes chegava no judiciário. Mas o judiciário sofria de um grave problema, que era uma magistratura não profissionalizada. Magistratura não profissionalizada. Interessante esse tema. No Brasil, você sabe quando é que o juiz começou a ter concurso e a precisar de diploma de faculdade e de se orientar pela lei? 1930. Tá, 1930. Aqui a gente está falando de 1930, 1940, 1950. Acho que o Kelsen morreu em 50, 1950, 1960, uma coisa assim. Mas ele não queria comprar essa briga, ele não queria falar assim, olha, esquece livro religioso, né? Por isso que o pessoal fala, ó, positivismo jurídico é um esquema que ele é fechado em si mesmo, porque ele não avalia a lei, ele não faz juízo de valor sobre a lei. E a ideia é justamente você deixar esse espaço, esse oco, para dizer, essa esfera, ela é diferente da esfera religiosa, e aqui nessa esfera, a gente vai fazer coisas que essa esfera da religião, ela vai ter que aceitar essa decisão. Entendeu? Não existe proibição de culto. Só que você não pode fazer da Bíblia a lei. E a ideia do positivismo jurídico é esse. É colocar, impor de uma certa forma, né? Porque o clero, ele tinha sérios poderes, ele não queria abrir mão desses poderes, então foi necessária uma imposição, né? Para dizer, olha, nós vamos ter um judiciário autônomo, os juízes, eles vão precisar ter uma qualificação técnica, eles vão precisar de estudar, eles vão precisar de falarem a mesma língua, no sentido de, olha, se você vê uma sentença de um juiz da Paraíba, e se você vê uma sentença de um juiz lá no Rio Grande do Sul, apesar deles estarem por, sei lá, 3.000 quilômetros de distância um do outro, eles vão falar do tal do Código Civil do Brasil. E o que é o Código Civil do Brasil? Não é a Bíblia. Não é a Bíblia. E por que eu tenho que falar isso? Porque durante muito tempo mesmo, tipo, coloca 10.000 anos aí, né? O Egito Antigo, o Código de Hammurabi, os sutras da religião do Mahabharata, que eu não estou conseguindo lembrar aqui, religião indiana, as leis de Abraão, né, que é a lei dos judeus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o pessoal da religião católica e da religião protestante, antes e depois de Martim Lutero, tudo isso foi um tempo em que a religião se ocupou de fazer o serviço da justiça, né? E chegou um momento que Hans Kelsen falou assim, olha, teoria pura do direito, tá? Isso aqui é direito, eu não estou falando sobre o Código Civil, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Florestal,
sobre o Código de Defesa do Consumidor. Eu estou dizendo que o direito como um todo. Então ele fez a teoria pura do direito. E o fundamental é isso. Tá? Se você tem alguma ideia para discordar de mim, tem a seção de comentários aí, né? À disposição.